Queridos irmãos e irmãs, nesse segundo dia da novena, nós celebramos a liturgia dominical, pois já estamos às vésperas do domingo. E a palavra de Deus hoje nos mostra como Deus é grande e como Ele não se enquadra nos nossos esquemas humanos, na nossa capacidade de compreender, de desejar e até mesmo de expressar, de tentar explicar Deus. Na primeira leitura, o profeta Elias, o grande profeta de Israel, sofre bastante, porque perseguido de morte pela esposa do rei Acás, Jezabel, ele faz o caminho de volta para Israel. E a perseguição lhe é muito cruel, o caminho é muito penoso, mas ele decide regressar e quer ir em direção ao monte de Deus, o Horebe, o monte aonde Deus se manifestou. E mesmo desanimado e querendo até a morte, ele segue, ordenado por Deus, ele segue o caminho. Então chega ao ponto que nós ouvimos hoje. Espera o encontro com Deus, ele sabe que irá encontrar Deus naquele lugar sagrado do seu povo. E há muitas manifestações naturais tremendas, o vento impetuoso que arrasa tudo, o terremoto que põe tudo abaixo, o fogo que devora. Mas em nenhuma dessas manifestações tremendas da natureza, que significam força de destruição, Deus se faz sentir. E é quando, inesperadamente, numa brisa suave, o profeta reconhece a presença de Deus, cobre o rosto e vai ao seu encontro para receber dele a força e a consolação. Com isso, a palavra de Deus hoje nos recorda que devemos, em meio às aflições, em meio às perseguições e dificuldades da vida, sempre voltar ao Senhor, sempre buscá-lo, voltar ao lugar aonde Ele se deixa encontrar. É claro que Deus se deixa encontrar em qualquer lugar, mas existem lugares que são sinais, que são referências do encontro e da presença dele. Talvez esse lugar nem seja lugar local, mas seja aquele lugar no coração de recordar e voltar ao primeiro amor, àquela confiança, para que Deus se deixe encontrar. Recordando que Deus sempre é novo, de que Deus sempre se manifesta de uma forma nova, por isso nós temos de ter atenção. Nesse mesmo lugar, a Moisés, ele se manifestou na sarça ardente, que era uma visão terrível, era uma visão misteriosa, e também a manifestação a Elias é igualmente misteriosa, mas aqui ante a aflição, o temor, Deus resolve manifestar a sua suavidade. Então, devemos estar atentos para sabermos reconhecê-lo aonde e quando ele se manifesta. Após ordenar que os seus discípulos entrem na barca e avancem para a outra margem, Jesus sobe também ao monte para orar, lugar do encontro com Deus. Muitas vezes
nós vemos Jesus rezar sozinho, colocar-se no diálogo com o Pai a sós. E isto também é importante para nós, embora o ponto alto da nossa vida oracional seja a liturgia, seja na comunidade e na comunhão da comunidade, ele adquire consistência quando, a exemplo de Jesus, nós também sabemos nos retirar para estarmos a sós com Deus. Na verdade, somente essa condição de saber encontrar Deus, de estar a sós com Ele, de conseguir permanecer a sós com Ele, é que nos permite uma verdadeira vida de comunhão na comunidade, que é essencial para nós, é a forma que Deus quis. E assim, lá pela madrugada alta, Jesus vai ao encontro dos discípulos que estão muito apavorados em meio a uma tempestade. Mas mais apavorados ainda eles ficam quando veem, no meio das ondas revoltas, o vulto de um homem que se aproxima e que eles pensam até ser um fantasma. E aí há verdadeira gritaria e confusão. Mas Jesus tenta acalmá-los e Pedro quer ir ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas. Jesus chega ao barco e ordena então que a tempestade cesse e tudo retorna à calmaria e eles concluem a viagem reconhecendo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E essa é a missão de Jesus, manifestar a identidade, revelar, tornar Deus conhecido. Caminhando sobre as águas, no alto da montanha, Jesus também, como Moisés, intercede pelos seus que estão agitados em meio à tempestade. Ele é o nosso intercessor. Como Moisés intercedeu pelo povo, Jesus intercede por nós. Ele é o verdadeiro intercessor. E ele tem poder sobre todo o mal. O mar aqui, como na mitologia antiga, na maior parte das narrativas mitológicas, bem como na própria mentalidade do Antigo Testamento, o mar é símbolo do mal e da morte. Lá vivem os monstros, o mar engole as pessoas. A água salgada, ela não pode regar as plantas e não pode matar a sede, por isso não pode ajudar na vida. E o mar então é símbolo do mal, é símbolo da morte. Jesus andando sobre o mar e sobre as ondas revoltas, mostra o seu poder divino sobre a natureza, sobre toda a espécie de mal, inclusive sobre o perigo que sempre rodeia o homem, a morte. Pedro, ao querer encontrar Jesus, dá uma demonstração de querer equiparar-se a Deus em meio à agitação da vida, motivados pelo medo. Nós não só não conseguimos reconhecer o rosto de Deus, mas facilmente nos colocamos na concorrência com Deus. Queremos fazer as coisas, resolver nossos problemas, enfrentar os nossos problemas por nossos próprios meios, porque existe em nós uma tentação em nos equiparar a Deus, e uma tentação de ter o nosso destino
nas nossas próprias mãos, enquanto não é assim. Nosso destino está nas mãos de Deus. E por isso Pedro quer também caminhar sobre as águas, quer ser igual a Deus. Mas, evidentemente, isso é impossível ao homem. E por isso ele naufraga. Jesus o censura. Por que duvidaste? Fora do barco, o barco que os padres viram como a igreja, como a estabilidade da graça, fora do barco há perigo. Fora do barco a gente afunda. E por isso deve-se confiar, deve-se buscar constantemente a presença de Jesus, de Deus, no barco da nossa vida, no barco que é a igreja, para assim podermos fazer a travessia dessa vida em segurança até a outra margem da existência. Queridos irmãos e irmãs, que a humildade, a confiança, a serenidade nos ajudem sempre a reconhecer Jesus, sobretudo quando as ondas do mar da vida se fizerem agitadas e o medo nos confundir de alguma forma, como agora tem acontecido. Passamos por grande provação e questionamentos profundos, às vezes até duros. Na nossa arrogância, nós fazemos a Deus, nos esquecendo de que Ele é o Senhor e que Ele conduz todas as coisas. E da tempestade que agora nós estamos experimentando, Deus tirará um povo de fé renovado, porque Deus só permite o mal, como dizia Santo Afonso de Ligório, para dele tirar um bem infinitamente maior. E assim, nessa confiança, nessa esperança, nós continuamos a travessia da nossa vida, a travessia pelo mar da vida, firmados, seguros na barca que é conduzida por Jesus, nosso Senhor e Salvador.